Aê? Aí deu certo. É com os dois dedos. Aí É isso mesmo. Além de você resetar a gente, ainda você faz magia. Magia. Isso aqui é hipnose com Instagram, tá? Você Hipnose viu? com celular aqui. Boa Suelen, noite, galera. boa noite, boa noite. Que bom ter você aqui, viu? A gente poder fazer esse bate-papo descontraído, porque você é uma mulher descontraída também. Eu acredito que a gente vai ter muita coisa para contar aqui pro pessoal. E você, né, vai ficar muito à vontade de falar sobre o que você passou aqui nessa sala onde eu estou, no processo de hipnoterapia e fora daqui também, porque eu sei que Sim. muita coisa acontecendo, né? Suelen, queria pedir para você o seguinte: quem é Suelen? Onde você está hoje? Que eu sei que você não para em casa. Fala um pouquinho. Como o Fábio falou, meu nome é Suelen, né? Eu sou uma representante comercial, eu viajo muito. Hoje eu tô em Pouso Alegre, que é feriado. Quando eu procurei o Fábio, foi através de uma live que eu vi também de uma amiga minha, né? De uma amiga que estava passando por alguns problemas e eu me identifiquei com os problemas dela. Eu tive uma crise muito forte de ansiedade, né? Numa cidade que eu estava atendendo. E eu falei, nossa, poxa, eu preciso realmente de ajuda. Daí foi quando eu acabei assistindo essa live e acabei procurando a equipe do Fábio, né? Para estar me dando o auxílio, para eu estar entendendo o que era a hipnoterapia. Confesso que no começo eu achei uma coisa meio estranha, meio que não acreditei. Só que a minha força de vontade de querer estar melhorando o meu interior era maior. Daí que eu fiz, né? Preenchi um formulário. Se você quiser até falar que eu preenchi, e hoje em dia eu falo da minha mudança, né? Eu fui no Fábio, eu estava totalmente desacreditada no meu eu mesmo, né, Fábio? Fábio testemunha e ele fala sobre isso. Essa a primeira, Suelen, essa aqui que é a fichinha que você está se referindo, né? Para o pessoal entender. Essa fichinha aqui que a Suelen falou é um pré-requisito. Eu pergunto muita coisa aqui para poder preparar a sessão de consulta. Então, tem muitas perguntas que eu preciso saber aqui sobre a pessoa para poder ter mais assertividade aqui na consulta. Suelen, a Fernanda está perguntando qual o tema aqui. Fernanda, a gente vai falar... Ih, chamou você de maravilhosa, então deve ser amiga. Deve ser amigas. Olha só. Fê Brito, saudades de você, amiga. Quanto tempo. Ela é uma pessoa, nossa, maravilhosa, uma energia espetacular. Legal. Camila de Cambuíca, uma pessoa excepcional também. Tá aí, galera, vamos entrando. Vamos vendo a mudança aqui. Vamos lá, então. Que muitos perceberam. O tema aqui, Fernanda, tá mais aberto, tá? É um bate-papo. A Suelen vai falar sobre como foi para ela. Até porque tem uma questão importante, né, Suelen? Às vezes você senta aqui na minha frente, a gente conversa numa primeira consulta, e às vezes a gente não sabe dar muito nome para o que está doendo, né? Tem gente que tem um pouco mais de clareza, mas às vezes não tem um nome exato, o sentimento. É uma mistura de vazio, com angústia, com tristeza, com baixa autoestima, tudo junto ali, né? Sim. Você quer falar um pouquinho sobre como você estava se sentindo antes? O que você trouxe para a gente trabalhar aqui? Na verdade, todo mundo vê eu, a Suelen, alta astral, tudo, né? Mas ao decorrer de um tempo, eu tava com a autoestima, eu tava muito insegura comigo mesmo, né? Quando eu procurei o Fábio, eu mal falei, né, Fábio? Você falou a primeira palavra comigo e eu já me desabei a chorar, né? Eu chorei muito, não foi um pouco, não. Quando eu fui no Fábio, eu tava sentindo, assim, totalmente desacreditada no meu potencial, no meu eu mesmo. Eu não tava me sentindo confiante comigo mesmo, eu não tava me sentindo uma pessoa bonita comigo mesmo, eu não tava, assim... Resumindo, eu não estava feliz comigo mesmo. E com isso, eu não estar feliz comigo, eu não estava bem, assim, eu estava bem perante as pessoas, mas no meu eu não estava bem. E isso estava me gerando uma ansiedade muito grande, um vazio muito grande, o qual estava fazendo eu ficar muito depressiva e gerando essa ansiedade muito grande para mim. Então, não estava tendo foco, eu não conseguia focar nas minhas coisas.
direito. Eu podia até focar, mas eu não tinha aquele... Como que eu falo? Eu não tinha a concentração, né? Para estar planejando e colocando aquele planejamento para seguir em frente. Eu sempre desistia, sempre no meio do caminho, porque eu sempre duvidava do meu potencial mesmo, sempre achava que eu não ia conseguir, que não ia dar certo. Daí eu resolvi... Hã? Pois não, pode falar. Daí que eu resolvi procurar o Fábio aí, né, Fábio? E a primeira sessão, eu senti a primeira entrevista com ele, né? Que a gente fez uma entrevista, para ele entender um pouquinho de tudo que eu estava sentindo. E com isso a gente começou o procedimento da hipnoterapia. Foi sim. Essa primeira consulta, nessa conversa, eu conheço essa moça, né? Ela vai falar sobre as questões dela para mim. E, de certa forma, Suelen, esse sentimento ele acaba comprometendo, né, vários setores. A gente não está bem com a família, não está bem com os amigos, às vezes não fica bem no relacionamento, no trabalho. De modo geral, a coisa não fica 100%, né? Em alguns lugares ficam bem baixo, né? Fica down mesmo. E compromete muito a vida, né? Então a gente acha que é aquilo. Eu devo ter falado para você uma coisa na primeira consulta, que a gente se confunde às vezes com o que tem dentro da gente. Então nós nos classificamos, nos rotulamos como uma pessoa triste, como uma pessoa angustiada. Não, eu sou assim mesmo. Mas não é isso, né? Isso aí você sabe, você viu aqui, você percebeu. Sim. Que são partes dentro da gente que estão lá conflituosas, mas que, na verdade, elas só estavam desalinhadas no nível inconsciente. Pois não, Sueli? Não, eu acho assim, é interessante porque a gente vai passando por várias etapas da nossa vida que a gente acha que já terminou aquela etapa, né, da infância para adolescência, para adulta, né, para mulher, tudo, e que ali terminou. Só que não é assim. A gente vem carregando lá do início, né, até a nossa fase adulta. E é interessante como que não é de propósito dos nossos pais isso, lógico que não é, né? Mas é interessante como que uma coisinha afeta a gente no nosso psicológico lá na frente. É uma coisa que a gente não imagina, mas é uma coisa que desperta na gente. Uma coisa que, assim, que muito me chamou a atenção, assim, do Fábio, na nossa sessão de terapia, da minha insegurança, né, que eu descobri, foi que o Fábio, ele fez eu voltar nos meus 4 anos de idade, né, Fábio? Nos meus 4 anos de idade, isso. E eu descobri o porquê que eu tinha insegurança. Porque a minha mãe, ela, toda vez que ela saía para trabalhar, eu estava dormindo. Isso mesmo, né, Fábio? Exato, eu estava dormindo, então eu acordava, minha mãe não estava em casa. Então, ela não me deixava sozinha, tá, gente? É porque a minha avó morava na frente e a gente tinha casa no fundo. Então, toda vez que eu acordava, eu não via minha mãe. Então, aquele sentimento de estar sozinha, insegurança, gerou em mim. Por máximo que a gente, quando é pequeno, não percebe, mas eu cresci com aquilo. Então, aquilo me fez eu ser essa pessoa, né? Que eu era essa pessoa, hoje em dia eu não sou mais, graças a Deus, insegura. É uma coisa assim que você fala assim, poxa vida, né? Como que lá nos meus 4 anos aquilo afetou eu hoje em dia, né? O motivo de eu não gostar de ficar sozinha, né? Que eu até falei pra você, né, Fábio? Nossa, eu não gosto de ficar sozinha, eu tenho que ter amigas perto de mim, eu tenho que ter namorado, né? Qualquer pessoa, mas eu não gosto de ficar sozinha, né? Uhum. E hoje em dia já mudou esse lado meu, né? Esse momento meu de não gostar de ficar sozinha. Hoje em dia, alguns momentos eu prefiro estar sozinha para relaxar a cabeça, para tudo. Como mudou, que aí mudou, exatamente. Como a hipnoterapia, ela nos ajuda muito, né? A gente acha que é uma bobeirinha, mas nos afeta realmente, assim, profundamente, né? É uma coisa muito, muito surreal. Eu falo que é surreal mesmo. Olha que incrível isso que ela está falando aqui, né? Eu estou vendo a tua amiga escrevendo aqui, tá? Fernanda Brito. Eu estou vendo as suas perguntas aqui, mas prometo, no final a gente procura responder
todas elas. Tauan, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, viu? A gente está falando aqui um bate-papo descontraído com essa moça aqui sobre como as coisas aconteceram com ela aqui na hipnoterapia. Então, olha que incrível. A Sueli está dizendo que ela deixou de sentir-se mal ao estar só. Por que isso? Talvez você esteja assistindo a essa live e quando ela fala assim, o Fábio me levou aos 4 anos e lá eu descobri que eu ficava sozinho com a minha mãe, talvez não faça muito sentido para você agora. Mas entenda o seguinte, o nosso cérebro, o meu, da Sueli, o seu que está assistindo aqui, o cérebro aprende do mesmo jeito. Nós, desde que nascemos, nós temos memórias, eventos que acontecem e que datam desde o útero da mãe, tá? Tem cliente aqui em que nós vamos verificar e houve ali algum aprendizado já no útero da mãe. A gente aprende pelos 5 sentidos e o bebezinho não é diferente. Então, a Suelen, ela teve um evento primário aos 4 anos de idade, em que ela se encontrou sozinha. Ela não viu a mãe dela, não encontrou a mãe dela. Nessa hora, uma criança de 4 aninhos que não encontra a mãe em casa porque foi trabalhar, olha, pode ter acontecido algumas vezes, só que num momento especial, o cérebro, ele olha para aquilo e uma criança precisa dos pais. Uma criança os heróis, quem está ali para proteger a criança são os pais. Então, quando ela não viu a mãe em casa, ela se sentiu completamente vulnerável. No momento em que essa criança de 4 anos se sentiu vulnerável, o cérebro captou essa informação de vulnerabilidade, já que ele é um órgão de sobrevivência dos mais poderosos. Aliás, ele foi criado para isso, para nos manter vivos. Nessa hora, o cérebro registra esse sentimento de vulnerabilidade e insegurança, de medo, e aquela criança se sente sozinha. E não é bom sentir sozinha. Pronto. O cérebro aprende que aquilo ali não é nada bom. Fica registrado. E ao longo da vida, com vários eventos, né, Sueli? Eu estou vendo aqui Sim. Alguns outros aos 5 aninhos, aos 7 aninhos, aos 15, aos 14, aos 28, aos 29. Ao longo do tempo, o cérebro vai fazendo associações com eventos, pilares muito fortes, e ele somente reforça aquele aprendizado que ele teve lá aos 4 aninhos. Então, você às vezes fala assim, pensa, né? 4 anos já foi, a vida já passou, o que tem os 4 anos? Não. Esse aprendizado está lá no teu cérebro, ele aprendeu a fazer associações ao longo da vida com base nessa referência, chega na fase adulta, por alguns motivos, gatilhos, aquilo é despertado, aquela rede neural fortalecida é despertada e a gente tem um sintoma. E aí a Suelen estava com um sintoma que era uma coisa, uma tristeza, uma angústia, uma sensação de fragilidade, e que não conseguia lidar com as coisas, precisava estar com alguém. Mas o que eu vi sair por aquela porta depois da sessão foi uma outra mulher, inclusive no retorno também. Sim, com certeza. Eu falo assim que é muito interessante o poder que a gente tem no cérebro, né? Eu lembro que você brincou comigo, ao tocar na minha mão direita, eu ia sentir muito frio. E na minha mão esquerda eu ia sentir muito calor. Então, assim, é uma coisa assim, surreal mesmo, de verdade. A primeira sessão que eu fiz de hipnoterapia com o Fábio, ele até perguntou pra mim assim, eu cheguei 2 horas da tarde, né, Fábio? E você perguntou pra mim assim, quantas horas que eu achava que era, eu falei pra você que eu achava que era 3:30 da tarde, você falou que não, era 8, né? Uma coisa assim, não era? Foi. O negócio foi muito, o tempo realmente foi muito além. Assim, a hipnoterapia, assim, me ajudou muito, né? Assim, lógico que tudo é um processo. O Fábio, ele vem, ele ensina a gente algumas outras coisas também, pra gente não cair na armadilha do dia a dia. Não é fácil. Hoje em dia eu percebo que eu tô uma pessoa menos ansiosa. Pessoas no meu convívio mesmo falam isso pra mim. Eu tô uma pessoa mais assertiva nas coisas, né? Mais na parte, eu tô mais concentrada, né? Isso me ajudou bastante. Me tirou, por incrível que pareça, também ajudou eu a diminuir um pouco a minha fome. Olha pra você ver que é uma coisa que, sim, é uma coisa assim que a minha ansiedade fazia eu ter um distúrbio de alimentação, né? Muito grande, às vezes em reunião, venda, aquela loucura minha do dia a dia.
Então, às vezes, eu estava comendo sem ter fome, né? Tudo isso chega o quê? A autoestima, né? Cai, querendo ou não, porque você ganha quilinhos, né? Porque a vida é só no carro, só carro. Então, isso tudo vai junta a ansiedade, junta os problemas do dia a dia e fora ainda o excesso, ainda você ganha ainda até peso, ainda acaba com qualquer mulher, né? Que mulher que quer ficar gordinha, ninguém. Muito menos eu. Então, a hipnoterapia me ajudou até nisso, né? Hoje em dia, eu tenho um foco diferente. Hoje em dia, hoje em dia, se eu sinto alguma coisa, alguma raiva, hoje em dia eu escrevo no papel, rabisco aquele momento, tudo que eu tô sentindo, daí eu rasgo e jogo no lixo. Daqui a pouco, passa uns 10, 5 minutos, eu tô sentindo aliviada. Parece que fala assim, não é possível, Célia, é mentira uma coisa dessa. Não é, gente, não é. É uma coisa assim, surreal mesmo. O Fábio falou assim, tudo que você sentir, escreve no papel. Porque eu não vou poder ir no Fábio toda vez, né, gente? Toda hora eu vou estar no Fábio, imagina. Imagina qualquer coisinha acontecer com você. Lógico que não é frequentemente hoje em dia. Hoje em dia eu tô menos ansiosa, eu tô mais controlada comigo mesmo. Como que eu posso falar? Eu acho que eu tô mais dona de mim mesmo, né? Que eu fui no Fábio, que eu falei que eu tava fora do controle, né? Eu não estava tendo controle da situação do meu emocional. E hoje em dia eu tô, né, tendo a frente do controle do meu emocional. Então, assim, a hipnoterapia me ajudou muito em relação a isso. Então, hoje em dia, eu olhando para trás e me vendo hoje, eu vejo tanto que, assim, que eu evoluí na parte profissional, na parte... Licença, que tem gente me ligando, desculpa. É cliente. Olha aí. Na parte profissional, na parte, assim, familiar, né, em questão... alguns problemas que eu passo com a minha mãe, que a minha mãe tem alguns problemas de saúde, na parte amorosa e na parte de amizades também. Então, hoje em dia, eu sinto que eu estou uma pessoa mais diferente, bem mais diferente. Eu estou uma pessoa mais tranquila, eu não estou com aquela necessidade de ter que tanta gente mais perto de mim, tá? Minhas amigas, eu amo vocês, mesmo jeito. Só que hoje o meu foco está sendo um pouco mais diferente, né? Eu tô focada mais na minha linha mais profissional mesmo. E tô, assim, me reconhecendo novamente, né? Na verdade, eu acho que esse tempo que eu estou tendo comigo mesmo tá me ajudando bastante, viu, Fábio? Isso então, é incrível. assim, sim. Isso é incrível. Pois não. Quando eu cheguei aí, eu tava sem batom, não queria, né, nem se arrumar nada, não é? Eu tava, como se diz, meio que entregue mesmo. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito, extremamente vaidosa. Eu posso dizer que, realmente, no retorno, eu fiz assim. É a mesma pessoa que entrou aqui da primeira sessão. Tava muito, assim, muito diferente. Então, sabe o que é curioso? Nosso sistema de emoção, ele continua funcionando do jeito que sempre funcionou, né? Não é a hipnoterapia que vai tirar o medo, vai tirar a raiva. Não, isso aí são sistemas de proteção. Você vai continuar convivendo com isso. Todos que passam pelo processo. Agora, o que muda de fato, né? O que realmente é transformador? É a conversa, e é difícil para quem está só assistindo aqui, nunca passou pelo processo, mas é a conversa com as várias Suellens que estão aí dentro. Pelo amor de Deus, hein, gente? Não vai achar que é entidade, não nada disso, tá? É que não são várias entidades, mas é porque dentro de uma mente existem vários caminhos neurais. E esses caminhos neurais eu chamo aqui de partes. São partes que estão fazendo cada qual sua função. Em hipnose, tá? E vale dizer aqui que hipnose não acontece nada demais, né, Suelen? Você achou que foi muito diferente o que aconteceu em hipnose? Não, eu acho assim que é um processo muito, muito rápido a nossa evolução. Não teve nada de diferente. Todo momento, você tá em hipnose. Só que você sente isso, igual teve uma sessão que meu celular começou a vibrar.
Eu vi meu celular, eu senti meu celular vibrando, daí eu vi que o Fábio, ele aumentou a tonalidade dele de voz para eu não sair do hipnose. Então, assim, todo momento você sente todo o processo que tá ali, só que você tá lá no seu passado, você tá vivendo aquele momento teu lá. Então, assim, não tem nada assim... É uma coisa surreal, só que ao mesmo tempo que é uma coisa surreal, você tá presente ali. Você sabe o que tá acontecendo ali no momento. Se alguém andar ali, você escuta a pessoa, o passo da pessoa. Se alguém assoviar, você escuta. Só que você tá lá. Você tá totalmente assim... Como que eu falo? É uma sensação muito gostosa, porque você fica totalmente mole, você tá vivendo aquele momento. Eu lembro que você me fez viver um momento o qual você falou de um quadro, né? Que ia sair uma moldura, né? Sim. Velha, e entraria uma moldura nova. Uhum. E essa moldura velha tinha um cheiro muito de mofo. E eu senti, é uma coisa assim muito engraçada, como que é o poder do nosso cérebro mesmo. Eu senti o cheiro do mofo. Parecia que o mofo estava ali na minha frente. E não era. Era o Fábio, eu lá, né, hipnotizada, e o Fábio falando para mim do momento que eu estava vivendo, que ia sair aquela moldura velha e entrar uma moldura nova. Então, hoje em dia, antes eu tinha uma mania muito, eu falo que é feia. Eu falo que é feia porque nós, mulheres, independente se a gente é magra, se é gorda, o que for, a gente é linda do jeito que a gente é. E hoje, não é, Fábio? Quem diria eu falar isso, né? Isso é muito bom. E antes eu olhava no espelho, eu sempre olhava algum defeito em mim. Eu não ficava olhando qualidade, eu sempre colocava, nossa, eu tô precisando fazer isso, tô precisando fazer aquilo. Então, eu sempre procurava defeitos em mim. E o Fábio, nessa sessão, ele falava assim pra mim que não, e sempre afirmando coisas positivas ao meu respeito. Hoje em dia eu posso olhar no espelho, eu posso me achar um pouquinho acima do peso, eu posso me achar qualquer coisa. Mas o meu cérebro, ele está bloqueado para eu falar qualquer coisa negativa ao meu respeito. Eu não consigo. É uma coisa assim muito louca, que às vezes eu olho assim, eu tento falar, mas eu não consigo. Pelo contrário, eu falo, nossa, como hoje eu estou linda, eu estou maravilhosa. É uma coisa muito louca. Daí lá dentro eu fico pensando, nossa, o que será que aconteceu, sabe? É uma coisa muito louca. Aí fonoterapia, a programação. Quando ela fala sobre... Ela sentir, primeiro ponto aí, né, sobre a hipnose, né? Muita gente tem medo. Primeiro que acha que é religioso ou que é místico, e não tem nada de religioso e místico. Segundo, acha que é alguma coisa oculta, que é transcendental, que vai fazer a gente se perder ou dormir. Tem nada disso. Hipnose não tem nada disso. Eu explico para todo mundo, hipnose é natural. É tão natural que eu faço um experimento aqui com todos os clientes, certamente fiz com você antes de a gente começar a sessão. E olha só, quem está assistindo aqui, veja só, você que olha e fala assim, mas hipnose, eu tenho medo, será que naquela coisa eu vou para lá e vou ficar preso naquilo? Também, cara, isso é mito, tá? Não existe essa coisa de ficar preso num lugar que você não volta mais. Aliás, você não... tem gente que acha que não vai voltar, mas não volta porque não vai a lugar nenhum, eu costumo dizer isso. Não volta mesmo, não vai a lugar nenhum. Você está na poltrona sentado e é como se fosse uma salinha de cinema, né, Suelen? É como se fosse, é como se você entrasse numa salinha de cinema dentro da tua mente, sabe? De olhos fechados, né? E de repente, ali na tela daquele cinema, não que eu use isso durante a sessão, mas você sabe o que eu estou dizendo, é como se você estivesse assistindo ao filme da sua própria vida. Só que aquele filme que vai passando ali, não é você que foi voluntariamente buscar essas memórias. Não é você que vai assim, não, eu vou lá nos meus 4 anos. Não, a coisa é projetada para você de acordo com a sugestão que eu dou direto no subconsciente. Porque aquela memória está diretamente associada ao que você sente hoje. Quando a coisa é projetada, você não fica ali só assistindo o filminho, apreciando a tua vida, não. Você vai lá na cena também, né? Você vai lá participar para resolver aquela coisa que para aquela criança não foi resolvida aos 4 anos, aqui, tua folhinha, né? Aos 7, aos 5,
aos 14 anos, aos 15. Então, a gente vai fazendo essa varredura para encontrar essas associações ao longo do tempo. E o filme vai passando, e você está vendo, de repente a cena muda, é um novo capítulo do filme. E você vai lá para participar, porque você não resolveu aquilo como deveria ter resolvido. Tem gente que está assistindo aqui e fala assim, não, mas não é só uma lembrança, eu vou lembrar daquilo. Não, é reviver. É uma coisa surreal mesmo. É surreal, você está lá de novo. Mas, meu Deus, eu não quero passar por aquele trauma de novo. Fica tranquila, justamente por conta de existir um trauma como aquele, que hoje você tem uma vida afetada. Hoje você se sente incapaz, se sente com medo, se sente vulnerável. Então, a questão eu vou reviver aquilo, resolver, porque eu tô com você. Você termina resolvendo tudo aquilo, né, Suelen? A gente coloca os pingos nos is, resolve aquilo e pronto. Uma coisa que eu achei interessante, Fábio, que eu estava nesses dias na cidade de Lavras, né? E me colocaram no último andar. E eu tinha medo de elevador. Sério? Na minha sessão você viu, né? Que eu falei que eu tinha medo, porque o elevador acabou a luz comigo, né? Uhum. Eu acho que nos meus 7 anos, eu acho que é isso, né? Exatamente. 7 anos. Isso. E eu achei engraçado, porque toda vez que eu fico em algum hotel, eu sempre peço para colocar eu no máximo no 2º andar. Por causa disso, porque eu tento evitar de pegar elevador. Ver uma menina de 31 anos ter medo de elevador é meio estranho, né? Não. Mas eu evitava mesmo porque eu tinha esse bloqueio. As pessoas mais próximas até contavam, eu dava risada, né, tudo. E eu vi que nesses últimos dias que eu fiquei, né, tudo lá, numa boa, super tranquilo. Não fiquei com aquela, assim, não vou falar pra você que foi 100%, mas em vista do que era antes, hoje em dia tá super tranquilo. Então, assim, são pequenas coisas, pequenos detalhes que eu vou notando na minha evolução, sabe? E eu falo assim, poxa, que legal, eu tô conseguindo isso, né? Aconteceu também um episódio o qual que eu tinha acabado de chegar assim de viagem, né? E eu até peguei e falei que eu não conseguia falar, né, pro meu namorado. Eu cheguei aqui e eu vi ele fazendo frango. Daí eu falei pra ele assim, ué, mas você tá fazendo frango hoje? Ele, vai ter futebol aqui hoje, pessoal. Daí eu falei assim, se você quiser eu volto outro dia, então. Da onde que eu ia fazer isso? Chegando um dia, ficando a semana inteira fora, chegar um dia de viagem, né, vim ver, virar e falar pra ele assim, não, eu volto outro dia. Então, eu nunca iria fazer isso, né? Então, você vê que são pequenas coisas, pequenos detalhes que no dia a dia a gente vai vendo a evolução que a gente vai tendo, né? Na hipnoterapia. E, assim, tô super contente. Eu falo assim, eu falei até pra você, né, Fábio, que eu sou o seu marketing ambulante. Nossa, porque eu acho... Agradeço. Porque eu acho assim que a hipnoterapia ela pega num ponto muito forte nosso, que é o nosso passado, que é a nossa infância, que faz realmente a gente reviver aquilo que a gente nem imagina que a gente passou por aquilo. Eu jamais ia lembrar que a minha mãe... Eu lembrava que a minha mãe saía cedo para trabalhar, só que eu falando uma coisa super normal para mim. Nossa, minha mãe saía para trabalhar, né? Eu vejo a minha mãe uma pessoa super guerreira, uma pessoa que sempre fez as coisas por nós, tudo. Sempre olhei ela nesse olhar de gratidão, né? De uma mulher muito forte, tudo. Só que lá na Sueli pequenininha, de 4 anos, a Sueli pequenininha não entendia, né? Olha, você vê como que é muito forte isso. E isso me afetou tanto que eu não conseguia fazer nem pré nem jardim. Eu fui diretamente estudar na 1ª série, direto, porque eu tinha medo das professoras. Eu não gostava de ficar sozinha na escola. E ninguém entendia isso comigo. Muito menos a minha mãe. Por que a Sueli não fica sozinha? Isso, lá no passado. E isso veio corrente
A Sueli adulta, com 31 anos. A hora que me deu o quê? Aquele distúrbio de ansiedade, que eu estava sozinha no hotel, aquele medo, aquele pânico de estar sozinha. Eu falei, opa, alguma coisa tem de errado, vamos procurar ajuda. Foi aí que eu procurei ajuda com o Fábio. E eu vi que estava lá no passado. E que o passado estava me perseguindo, né, Fábio? Porque, na verdade, não existe passado para o nosso cérebro, né? Se a gente for considerar, o cérebro está aqui agora, ó. O seu está aí, e para ele não existe essa coisa de temporalidade. Nós criamos isso. Você tem, assim como eu e todo mundo que está assistindo, cerca de 86 bilhões de neurônios. Eles estão aqui agora, atuando entre si. Tem neurônio que se conecta a 10 mil outros neurônios aqui dentro, né? No corpo todo, inclusive. Então, não existe temporalidade. A gente chama simbolicamente de um processo regressivo aos 4 anos, mas na verdade é um registro que aconteceu perto dos 4, mas no nível neuronal, aqui estão os teus 38, você tem 31, aqui estão os teus 31, aqui me estão deixando mais velha. De modo. Não te afeta mais, Sueli? Não. Aqui você está com 31, mas está muito perto de uma informação que está aqui, que aconteceu perto dos 4. E o que você trouxe do medo da escolinha, né, de não conseguir depois ficar bem na escolinha, é uma das questões mais recorrentes que eu encontro aqui quando a gente vai fazer o processo de hipnoterapia. Então, o passado não fica no passado, tá? Essa é a primeira questão. O passado interfere no presente. De que forma? Em forma de aprendizado. O teu cérebro precisa usar aquilo como um recurso. Ele precisa ter referências. Então, é mais ou menos assim, como a Suelen disse, direitinho. Eu me senti sozinha porque não encontrei minha mãe em casa. Quando eu estou no hotel e não encontro ninguém, para o cérebro, aquilo é familiar. Então, ele reage com relação àquilo. Ele traz a sensação que nos protege, que é o medo. O medo é um protetor. Ele nos faz querer fugir daquilo, sair daquilo, buscar uma alternativa, porque aquilo é angustiante, de certa forma. Então, de modo geral, Suelen, você me falou de várias mudanças, né, que você teve. Eu percebi essas mudanças conversando com você, na tua aparência, na tua disponibilidade, na tua disposição, sabe, no teu sorriso, aqui, aí, eu tô vendo nitidamente, as pessoas podem ver isso, na tua confiança que aumentou muito. A questão do elevador que você disse, você, né, lembrando, né, a gente vem e tem que ser muito cirúrgico naquilo que realmente dói. E você não veio especificamente, né, com a questão do elevador, mas ele surgiu. Então, sim, certamente reduziu um pouquinho, porque passamos por um episódio que envolvia isso. Mas, se a gente fosse trabalhar especificamente, né, o medo associado ao elevador e outras associações relacionadas, provavelmente isso aí já não existiria mais, ou daqui a algum tempo você já vai conseguir lidar com isso com muito mais confiança. Porque agora é uma questão comportamental. Agora é o hábito. Você gera novos hábitos a partir desse novo superpoder que você acaba de adquirir aqui, né? É isso mesmo. A gente vai criando armadura, resistência, né, com o passar dos dias. A primeira vez que eu fiz a hipnoterapia, eu acordei e falei, nossa, será que é verdade tudo aquilo que eu passei? Né? Eu fiquei pensando, eu falei, será que é verdade? Daí eu comecei a anotar, né? Comecei a escrever. Eu vi que eu fiquei muito organizada, né? Uma coisa assim, não que eu sou desorganizada, mas eu sou organizada, mas não 100%. Eu fiquei muito organizada. Eu comecei a anotar muitas coisas que eu estava sentindo. É uma loucura, é uma mistura, um mix de sentimentos, né? Será que é verdade? Será que não é verdade? Daí, com o passar do tempo, você fala assim, poxa, realmente eu revivi tudo aquilo, né? Eu estava vivendo aquilo. Célio, você é a inspiração sempre, a Maiara. Obrigada, amiga. Uau! Então, assim, foi assim, no começo foi um mix de sentimento mesmo, né? No começo a gente fica na dúvida, será que é verdadeiro? Será que não é aquilo? Será que eu realmente estava sonhando, eu dormi? Então, assim, é muito interessante, né? Eu achei muito engraçado o poder que a gente tem no cérebro
quando você fez as brincadeiras comigo, né, do quente, frio, quando você tocou na minha mão, você falou assim, você vai dar gargalhada, né, que você chacoalhava a minha mão, eu ria muito, porque eu falava assim, gente, e eu ficava assim, eu fiquei, eu acho, uns 2, 3 dias pensando naquilo e dando risada da minha mão. Então, se alguém pegava na minha mão, eu começava a rir. Teve um cliente que olhou pra minha cara e falou pra mim assim, uai, sério, mas eu pego na tua mão e você dá risada? Daí eu peguei e falei, nossa, é verdade, mas que loucura, por que toda vez que o cliente pega na minha mão, eu dou risada? Daí pra explicar aquilo. Daí depois eu falei assim, nossa, o Fábio, na hipnoterapia, ele pegou na minha mão, né, ficou chacoalhando aquilo. Então, assim, quem tá de fora vê isso, acha que é brincadeira, acha que não é verdadeiramente isso. Então, cada vez que eu ia em você, eu chegava em casa, eu falava assim, nossa, aconteceu isso. Ele fez essa brincadeira comigo, de pegar na minha mão, chacoalhar na minha mão na hipnoterapia, e eu comecei a rir. Então, assim, pra você ver o poder que realmente nosso cérebro tem. A gente só, né? Hoje em dia, eu conhecendo um pouco da terapia que eu fiz, então, assim, eu vejo que a gente, trabalhando ele, né, lógico que nossa correria do dia a dia não nos deixa a gente trabalhar ele 100%, mas com a ajuda de um profissional, né, você tá sempre, eu até brinquei com você, eu falei assim, agora me dá manutenção em mim, né, Fábio? Eu brinquei com você que eu queria, como que eu ia fazer para dar manutenção, tudo. Mas assim, realmente é uma mudança muito grande que dá na gente. Você fica uma pessoa mais centrada, você fica uma pessoa mais calma, você fica mais sábia nas palavras que você vai falar. Qualquer coisa que as pessoas vão falar de você não te atinge mais, você deixa para lá. Exatamente, você começou esse roteiro aí, né? Com uma moça que perguntou, a timidez. O que a pessoa pensa ou deixa de pensar, né? Antes eu era mais ou menos assim, nossa, se eu fizer isso, o que será que as pessoas vão pensar? Hoje em dia não tem muito isso mais. Hoje em dia eu faço. E eu acho que você me programou bem na questão de se eu posso, se eu não posso, é não. Antes eu não conseguia falar um não para as pessoas. Eu podia fazer tal coisa, né? Eu parava de fazer tal coisa para ir atender outras pessoas. Hoje em dia, não é uma questão de egoísmo, mas é uma questão de autocuidado comigo, porque eu estava vendo que eu estava colocando todo mundo acima de mim, por causa de eu não estar me amando 100%, né? A falta do meu amor próprio, a minha insegurança comigo mesmo, fazia eu agir dessa forma, colocar todo mundo acima de mim, querer agradar todo mundo. E com isso, assim, tinha aquela segurança de ninguém me abandonar, né? De ninguém me deixar sozinha. E hoje em dia é diferente. Hoje em dia eu penso em mim. Hoje em dia eu faço, eu ajudo, lógico, eu não deixei de ser eu, né? Mas primeiro eu faço pra mim, né? Me cuido primeiro, para depois eu cuidar de outras pessoas. Então, isso a hipnoterapia me ajudou muito. Então, assim, recomendo muito, muito mesmo. É uma coisa, assim, no meu serviço, todo mundo, assim, que convive, fala pra mim que sentiu muita diferença em mim, né? Fala assim, nossa, Eli, como que você mudou bastante? Eu tô uma pessoa mais assertiva nas coisas, eu tô mais segura em todos os sentidos da minha vida. Eu tô sentindo mais segurança em falar, entendeu? Algumas questões. Quando eu não tô 100% segura naquilo, eu fico em silêncio, eu me calo, eu penso muito antes de falar e para arrepender. Então, hoje em dia eu tô sendo uma pessoa mais sábia. Não tô agindo mais com impulso, mas pela ansiedade. Eu tô agindo mais com raciocínio, sabe? Então, tô sendo mais inteligente nas questões das coisas. Sim, faz sentido, porque a demanda emocional que foi acumulada, ela diminui muito e você consegue ter mais clareza sobre as coisas. O nosso cérebro, ele é biocomputacional. Então, é como se a gente tem que imaginar o cérebro, não que seja igual, tá? Nem de longe a gente pode comparar isso, mas é como se fosse um computador ultra poderoso. Então, ele age de acordo com programas, softwares que vão sendo colocados, arquivos que vão sendo colocados ao longo da vida. E quando ela falou assim, ó, você me reprogramou direitinho,
É mais ou menos isso que acontece, só que eu uso essa reprogramação não é baseada no que eu acredito, é baseada nos recursos que ela já tem. Ou seja, é inconsciente ou é irracional pensar que você não é capaz, que você é feia. Isso não tem, assim, é irracional. Você se olha no espelho e vê que não é, você sabe que não tem nada disso. Então, é com base nesses recursos que a reprogramação acontece. Mas não é a Suelen de 31 que pensa isso. É uma Suelen lá atrás, que uma vez foi recriminada na escolinha, às vezes um coleguinha, não foi o teu caso, tá? Mas às vezes um coleguinha chamou você de feia, a professora recriminou você, o cérebro faz esse tipo de associação. E depois a gente não sabe por que sofre na fase adulta. E só para justificar também essa história, né, Suelen? Você falou você apertou minha mão, eu comecei a sentir calor, eu apertou a outra, eu senti frio. Vamos lá, deixa eu explicar essa história aí. Porque a sessão de hipnoterapia, ela não é recreação nem nada disso. É uma sessão muito séria. No entanto, quando o cliente volta aqui no retorno, no caso da Suelen, quando ela voltou e já estava melhor, uma coisa que eu ensino para os clientes é o processo de auto-hipnose. Eu ensino, né, como você pode se hipnotizar, porque é possível. Aliás, nós vivemos em hipnose, eu não vou me estender muito, mas nós vivemos num transe leve. É possível você se aprofundar um pouco mais e fazer a tua autoterapia nesse nível um pouquinho mais profundo. Só que para eu mostrar para o cliente, né, no caso a Suelen, para eu mostrar para ela o poder que a mente dela tem de aceitar sugestões, eu ajudo ela a chegar naquele nível mais profundo de hipnose. Nessa hora, a nossa mente ela está mais aberta a sugestões externas e eu dou a sugestão para ela perceber como no corpo dela a transformação acontece. Então, quando eu falo assim, agora, quando eu apertar a sua mão daqui a pouquinho, você vai sentir que a temperatura do seu corpo vai aumentar. E o subconsciente aceita a sugestão e como ele gerencia emoções, as emoções mexem com hormônios, mexem com a fisiologia do corpo todo, a coisa acontece, ela sente que está mais quente. E quando eu aperto a outra, ela sente que está mais frio. Tem gente que vai olhar para isso e vai falar assim, Fábio, então você comanda a mente dela? É você que controla ela como uma marionete? Ela mesma permite. Ela permite, ela aceita participar disso. Vamos dar um exemplo aqui, Suelen? Será que eu posso dar um exemplo? Pessoal? Pode. Ó, você que está assistindo aqui, presta atenção. Veja só se hipnose é uma coisa muito fora de órbita. Vamos fazer aqui um experimento. Então, você que está assistindo aqui, imagina que acabou de chegar para você, aí na sua frente, deixaram para você aí algumas frutas muito suculentas, bonitas, uma maçã, umas frutas estão aí na sua frente. Dá uma olhadinha, talvez tenha um limão aí, pega esse limão que está aí na sua frente. Sinta que você está segurando um limão. Você que está assistindo aqui, sinta que você está segurando um limão na sua mão. Só sinta. Não sou eu que faço isso, é você que faz, você que sente, se você quiser. Então, imagina que o limão está na sua mão. Imagina agora o tamanho desse limão. Imagina a casca dele, a cor da casca. Imagina a temperatura desse limão, talvez um pouco mais frio. E agora, imagina que você pegou uma faca e cortou esse limão. Corta esse limão, parte ele ao meio. Isso. Tem uma metade na sua mão agora, tá vendo? Percebe como o interior desse limão é diferente, ele tem uma aguinha aí, né? Tem um suquinho. E do lado de fora é seco, a casca é seca e dentro é mais úmida. Tá vendo? Sente essa metade desse limão na sua mão. Isso, esse limão tá aí, não tá? Agora, que tá na sua mão essa metade, abre a sua boca e traga esse limão até a sua boca e esprema o caldo dele inteirinho aí. Esprema o caldo, faz assim. Abre a boca e esprema o caldo. E mastiga a casca desse limão. Faz assim. Mastiga a casca dele. Sinta o sabor desse limão na sua boca agora. Ok. Eu sei que algumas pessoas aqui talvez salivaram um pouco mais. Talvez não. Depende do grau de como a pessoa está aqui. Se ela estiver mais na defensiva de querer participar e imaginar isso, não vai acontecer nada. Mas as pessoas que se envolveram com a situação provavelmente salivaram um pouquinho mais. Por que isso? Porque o teu cérebro sabe o que é limão e ele simplesmente usou esse símbolo para reagir. Ele já reagiu antes, ele já produziu saliva antes para neutralizar o ácido. E agora ele vem e produz saliva de novo.
Então, veja só, a tua fisiologia muda quando uma sugestão é dada e você não está aqui num estado de hipnose profunda, no estado de vigília. Então, perceba isso. Às vezes você passa numa esquina, sente o cheiro de um frango assado, a saliva vem na hora. O que é isso? Hipnose. Aquele aroma do frango assado, se você gosta, levou o teu cérebro a buscar associações com aquele aroma, com aquele cheiro. Ele sabe que aquilo lá é um frango assado suculento, que você pode comer, se você gosta de frango. Na hora a saliva vem, porque ela faz parte da digestão daquela carne quando você come frango assado. O que eu quero dizer é que a gente vive assim. Então, a Suelen que disse que eu apertei a mão dela, o corpo esfriou, depois o corpo esquentou, depois eu apertei e deu vontade de gargalhar, são sugestões que eu dou direto no subconsciente. Nessa hora o subconsciente acata isso, sente como verdade, e da mesma maneira como ela gargalha ao ter a mão balançada, você saliva quando eu peço para você espremer um limão imaginário na sua boca. Mesmo jeito, não muda nada. Então isso é hipnose. Faz sentido, Sueli? Faz. Muito. E a gente entra em hipnose sem perceber. É uma coisa muito assim, surreal mesmo. Um exemplo, um exemplo que você colocou para mim, que eu acho que é um exemplo muito prático, é quando você pega o carro, põe uma música e sai na estrada. Quem nunca fez isso? De repente você fala assim, poxa, eu tô dirigindo e tô pensando. Eu acho que isso é um exemplo da hipnose que você falou, que isso é uma hipnose muito... Para quem não entende que é hipnose, que fala, nunca entrei em hipnose, isso é o jeito mais simples que o Fábio já me explicou na vida. Quando eu fui lá, ele falou para mim assim, já fez hipnose? Nunca. Ele falou assim, mas quando você entra no carro, você pega, liga o carro, sai na estrada aí pra você viajar, liga o som, o que você faz? Às vezes eu esqueço, assim, tô indo, que eu falo assim, nossa, tô na rodovia, vamos acordar a Suelen. Eu falo assim, nossa, realmente, a gente cai na hipnose e não percebe que tá na hipnose. Exatamente. É um jeito muito simples que você me explicou antes de você me colocar em hipnose, e é um jeito muito verdadeiro mesmo. Às vezes a gente tá em hipnose e não percebe que tá, né? Então, assim, o conselho que eu dou, quem puder, assim, faça. É, assim, um tratamento surreal mesmo. É uma coisa, assim, fantástica. Se você acredita mesmo, se você quer realmente uma mudança, assim, no seu interior mesmo, porque, assim, não desmerecendo os profissionais psicólogos, nada. Eu tive um tempo, eu acho, uns 6, 7 meses na psicóloga. Frequentei um tempo na psicóloga. Mas eu não tive a mudança que eu tive com a hipnoterapia. Teve uma pessoa que eu indiquei também para hipnoterapia. Essa pessoa foi, eu acho, uma sessão ou duas, Fábio? Foi uma, por enquanto uma. Uhum. Gente, foi assim, uma mudança assim, muito grande com essa pessoa. Não só eu vi essa mudança, mas outras pessoas também viram mudança nessa pessoa, entendeu? Não vou falar quem é, mas realmente teve uma mudança muito grande com essa pessoa. Então, assim, vale muito a pena mesmo, porque tira o nosso desbloqueio. É uma coisa assim, eu quero fazer de outras partes da minha vida, eu quero fazer de cada etapa da minha vida. Eu fiz do meu eu, né, do meu amor por mim mesmo. Eu quero cada mês eu quero fazer de outra, eu quero fazer da parte minha profissional, de como vendedora, eu quero fazer na parte familiar. Então eu acho assim que vale muito a pena. Eu acho que é uma descoberta muito grande. Se você tem um trauma, alguma coisa, eu acho que isso ajuda muito a gente superar qualquer obstáculo que a gente tá tendo ali, qualquer bloqueio. Se você tá naquilo lá, nossa, meu Deus, o que será que tá acontecendo? Eu não consigo caminhar, né? Eu sinto aquele medo, aquela angústia. Procura mesmo um profissional, porque antes que seja assim tarde, porque é muito triste, gente. É muito triste você sofrer de ansiedade, é muito ruim. Eu até falei pra você, né, Fábio? Eu tava chegando na sessão do pânico, de ter pânico das pessoas.
Eu tava como que uma vendedora, né? Vai ter pânico de pessoas. Não existe isso, né? Imagina. E quem me conhece fala assim, não é possível, Sueli, que você estava sentindo tudo isso. Quem é próximo de mim fala que eu sou muito animada, que eu sou muito alegre e tudo. Mas são coisas, como se diz, a gente carrega o nosso monstro. A gente sorri, mas ninguém sabe o que a gente passa, né? Isso é da gente, Exato. né? E não é vergonhoso para ninguém. Então, assim, foi a coisa mais certa que eu fiz na minha vida, foi ter procurado uma ajuda de um profissional. E hoje em dia, eu, assim, meu patamar de 0 a 10, eu posso me considerar que no meu nível, né, como pessoa, em questão de segurança, para mim, eu tô no 10. Em questão de segurança, para mim mesma, eu tô no patamar do 10. Tô mais segura comigo mesmo, tô me sentindo bem comigo mesmo, tô mais feliz comigo mesmo. Então, assim, a hipnoterapia só trouxe coisas positivas para mim, né? Lógico que o Fábio não é Deus que vai transformar tudo. Isso tem que partir da gente. A gente querer, a gente procurar a mudança, a gente tentar programar nosso cérebro também. Ele passa dicas, né, Fábio? Exatamente. Ele passa, se você tá passando um momento ali de conflito e você tá começando a cair naquele momento seu de novo, você tem ali, ele passa, ele te ajuda a você superar aquilo para você não desabar. Então, assim, procure, vale muito a pena, só isso que eu falo. Estou aqui como prova viva. As consequências, elas são inúmeras e elas são também muito imprevisíveis, claro, sempre muito positivas. Eu fui viajar esse final de semana e a gente estava ouvindo um audiobook e o autor do audiobook falou que fez hipnoterapia. Eu fiquei surpreso. No meio do livro, ele falou assim, e eu fui fazer uma sessão de hipnoterapia e falou, o cara fez hipnoterapia. Ele contou que foi fazer uma sessão porque ele sentia travado no trabalho. Ele não conseguia crescer na empresa dele. Ele foi fazer a sessão, descobriu um caso nos 8 anos de idade. Depois que ele fez a hipnoterapia, um mês depois, ele dobrou o tamanho da empresa dele. Tem noção? Eu até acho que você me falou que em janeiro... Eu vi uma reportagem no Fantástico falando que as grandes empresas estavam contratando profissionais de hipnoterapia para equipe de vendas, para dobrar realmente o faturamento de empresas. Exato. Que eu comentei com você isso. Você vê o poder da hipnoterapia é muito grande, que as empresas hoje, se elas pudessem, que eu vejo, se eu tivesse uma empresa particularmente, né, eu ia contratar para minha equipe, eu até conversei isso com o meu gerente, né, para estar contratando tudo, porque é um poder assim muito, muito forte mesmo. Assim, o nosso cérebro, a gente tem um poder muito forte na nossa mão, que a gente não imagina o que o nosso cérebro consegue fazer com a gente mesmo. A gente não faz ideia. Se não tem um profissional que nos mostre isso, a gente não tem. A gente sabe que existe um poder grande entre a gente, né, que é nosso cérebro. Só que a gente não sabe controlar ele. A gente não sabe como trabalhar com ele, né? E a hipnoterapia, pelo pouco tratamento que a gente faz, a gente percebe isso, né? Antes eu olhava assim na televisão, via aquelas coisinhas, eu falava, nossa, que bobeira, aquilo ali é mentira. Eu achava que era, entendeu? Eu achava que era brincadeira, achava que era mentira, até acontecer comigo, né? Nunca imaginei na minha vida fazer hipnoterapia, nunca. E hoje em dia, assim, de todos os tratamentos que eu procurei para me ajudar, eu vi que a hipnoterapia foi a única que realmente, assim, me ajudou mesmo, assim, me ajudou de uma forma muito grande mesmo, na parte minha profissional e em todos os sentidos da minha vida, principalmente na profissional. O Fábio até falou assim, sério, você vai se olhar, você vai começar a olhar as pessoas te olhando.
né, Fábio? Você me falou isso, né? Uhum. Porque eu tava num patamar meu tão assim, com a minha autoestima tão baixa que eu não via ninguém me olhando. E hoje em dia, eu vejo as pessoas me olhando, né? Eu até comento, parece que eu tô me sentindo, mas eu não estou me achando. É porque antes, eu olhava assim, eu falava... Aqui, antes eu olhava assim, né? Eu falava, nossa, ninguém me olha, né? Não me preocupava. Não que eu me preocupe que alguém tem que me olhar, não. É que hoje em dia, eu acho que eu tirei a venda, né? O Fábio programou para eu tirar a venda dos meus olhos. Então, hoje em dia, eu vejo as pessoas me olhando, né? Eu vejo as pessoas me elogiando. E antes, parece que tinha um tampão aqui, ó, no meu olho, e eu não enxergava ninguém. Eu achava sempre todo mundo mais bonito, todo mundo melhor, e a Sueli sempre nada. Eu sempre me desvalorizando. E a gente não pode chegar nesse patamar. A gente não pode desvalorizar muito. Nossa, mulheres, a gente não pode desvalorizar porque a gente é linda, maravilhosa, a gente é tudo, a gente é fantástica, né, Fábio? Ó, só se achando mesmo. E é isso aí. Então, foi uma experiência muito boa que eu tive com a hipnoterapia e super indico para todo mundo. Seja na parte profissional, seja na parte emocional, assim... seja em relacionamento, seja no medo, algum trauma que você tenha, eu acho que ajuda muito, tira muito esse bloqueio que a gente tem. Legal demais, Sueli. Nossa, muito bom ouvir a tua experiência. Eu estou vendo algumas perguntas aqui, ficaram para trás. Uma pessoa que está perguntando, Solares Ótica Oficial. Ela está perguntando assim, esses procedimentos são caros? Eu ouço essa pergunta, né? Mas é caro fazer hipnoterapia? Olha, não sei, porque ser caro e barato é relativo. O preço da nossa hipnoterapia está lá no nosso site. Será que é caro e barato? Eu não sei o que é caro e barato para você, porque como é que a gente mensura isso, né? O quanto custa você, por acaso, Sueli, né, que teve uma condição de poder, nossa, fazer mais vendas. Eu sei que você teve uma performance legal em janeiro, né, nas vendas. Nossa. Dobrando aí. Mas não é só isso, porque isso é só o resultado de muito trabalho. Mas você sentir-se bem, quanto custa você ter autoestima, andar por aí e não achar que os outros estão te olhando como se você fosse inferior, como se você fosse incapaz? Eu não sei o preço disso. Então, caro e barato... Não tem preço. Então... Não tem preço, na verdade. Eu acho que é uma coisa assim... Eu acho que é muito barato pelo resultado que a gente tem em tão pouco tempo. Eu acho que eu gastei mais em terapia, psicóloga, que você fica lá anos e anos e anos, entendeu? Com a hipnoterapia. Então, assim, o resultado da hipnoterapia, ele vem muito rápido mesmo. Lógico que não vai depender do Fábio, vai depender da pessoa, vai depender de mim, Suelen. Eu indo lá no Fábio, eu me dedicando mesmo à hipnoterapia, eu indo lá me entregando mesmo ao momento que eu estou passando com o Fábio, entendeu? Não adianta você ir lá e não se entregar naquele momento lá, né? Ficar lá tenso, tudo. Então, assim, eu vejo que o bem-estar da gente, o nosso emocional, não há dinheiro que pague, Fábio. Não tem valor. Eu acho que a hipnoterapia não acho caro pelo resultado que vem, entendeu? Em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo, não achei caro. Não sou rica. Não sou rica. Quis fazer muito. Então, assim, saúde, gente. Tudo que for relacionamento em relação à saúde, principalmente a mental, porque não adianta nada você ter dinheiro e não ter saúde mental. Não adianta você ter dinheiro lá e não ter coisa mental. Se você não tiver uma saúde mental, você não vai conseguir nada, nada mesmo. Nada no seu profissional, nada no seu relacionamento, nada nas suas amizades, nada no seu dia a dia. As suas coisas vão indo para trás cada vez mais e você só vai se afundando. Você vai ficando depressivo, vai ficando tomando remédio e assim sucessivamente em outras coisas. Então, assim, o que seria mais caro? Você pagar uma terapia, hipnoterapia, ou você pagar vários médicos, né? Psicólogo, psiquiatra e tomar vários remédios. Então, eu acho que a hipnoterapia não tem preço. Eu acho que é muito barato pelo resultado que vem, muito rápido, entendeu?
Olha, essa sua percepção, há pessoas que não questionam preço nem nada. A pessoa não está focada no preço do processo, está focada no resultado. E é uma coisa que a gente procura muito trazer aqui. Quem está assistindo, tá ouvindo aqui a Suelen, mas tem outros depoimentos. Tem lá no Google também depoimentos de quem já fez. A gente já está um bom tempo aqui em Pouso Alegre. Então tem gente que não titubeia. Não tem importância o preço disso. Eu quero me sentir bem. E ok, o meu foco nem é em vender sessões de hipnoterapia. O foco não é isso. O foco é, eu preciso transformar essa pessoa que está aqui na minha frente. Eu quero ajudar essa pessoa a se transformar para que ela possa ter o brilho nos olhos, destravar lá dentro tudo aquilo que impede essa pessoa de liberar todo o potencial que ela tem. Agora, isso para mim não tem preço. Para mim não tem preço. Eu já fiz processo de hipnoterapia. Eu passei pelo processo de hipnoterapia. Tenho amigos hipnoterapeutas com os quais eu faço hipnoterapia. Porque algumas coisas que você destrava lá no seu cérebro te permitem, às vezes, aumentar a sua renda. Te permitem ter uma relação boa com seu pai, com a sua mãe. Te permitem lidar melhor com seu filho. Te permitem fazer o teu negócio crescer. Então, o preço é muito relativo. Então, o que a Suelen está dizendo, sim, tem gente que vem, não titubeia, fala, não, acho que é justo, vamos lá, o resultado é esse? Ok, eu pago. Tem gente que acha caro, fica com foco ali no preço, sente dor, nossa, vou pagar isso na hipnoterapia. De repente, quando acaba, vê que pagou barato. Né? Só com certeza. Quando passa. No frigir dos ovos, quando você faz um processo de hipnoterapia, eu costumo dizer que é um processo mais econômico. Parece que não, mas é mais econômico, porque dependendo do que você vem tratar, né, uma depressão, um transtorno de ansiedade, uma fobia muito grande, quantas sessões em vigília eu tenho que fazer para tratar uma fobia? Às vezes 20 sessões em vigília. Na hipnoterapia é uma sessão, 2 sessões no máximo. Então você economiza tempo e economiza dinheiro, né? E aí que tá o negócio, né? Olha a Shawane. Olha que a Shawane tá aí. Você tá louco, o dinheiro mais bem vestido dessa vida. Shawane, muito obrigado. Então, Shawane também. Acho que por meio dela que você tá aqui, né, Suelen? Com certeza. Foi por causa da live dela que eu acabei falando assim, opa, tem que ir. Porque o que ela passou um pouco é o que eu procurei um pouco também. O motivo de eu ter ido com você, né? Transformação incrível também, viu? A gente conversa bastante sobre isso. Ontem eu tava com ela, Cachau. Tá linda, maravilhosa. Olha só. Ó, tô vendo uma pessoa que entrou aqui no grupo também, Henriette. Se você está aqui ainda no grupo, para quem não conhece, Henriette que está aqui, uma excelente hipnoterapeuta. Ela é de São Paulo. Ela é especializada em crianças, mas essa mulher aqui, gente, ela é incrível. Depois vocês entram para conhecer um pouquinho mais a Henriette. Eu passei pelo processo com ela, viu? Eu fiz o meu processo de hipnoterapia com a Henriette. Ela que está participando aqui. Seja bem-vinda, viu, Henriette? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Henriette, você sabe mais do que eu, né? O que é a hipnoterapia. Foi incrível ter passado por você. Aqui estou falando com a Suelen sobre como foi o processo dela. Temos a Shawane aqui também, que passou pelo processo. E é muito bom poder compartilhar essas transformações aqui. Suelen, quero deixar um último recado aqui. Eu quero, né, se você quiser também deixar o seu último recado. Agora, com o poder, né, cuidando do passado, transformando as percepções do passado, entre aspas, do passado, transformando tudo isso, agora é o momento de tomar decisões. Decisões importantes, né? Porque você sabe quem você é, você sabe do potencial que tem e você sabe que pode decidir o seu futuro. E acho que na última sessão foi uma sessão bastante esclarecedora nesse sentido, né? De ver essa projeção futura sobre o caminho que você tem a trilhar, porque você só tem 30 anos, tem muito tempo, muita vida pela frente ainda e tenho certeza que pode fazer da sua vida ainda mais grandiosa do que já está se tornando a partir de hoje. Com certeza. Eu, assim, só tenho que agradecer mesmo, Fábio, por todo o cuidado, né, carinho que você teve, assim, comigo, desde o primeiro momento que eu tive no seu consultório até o último, né.
Você não vai se livrar de mim tão cedo. Ah, mas não quero. Assim, é uma gratidão muito grande mesmo. Então, assim, quem tiver oportunidade, vai mesmo, procura conhecer, porque vale muito a pena mesmo. É uma transformação única. Então, só quem passa, quem vive a hipnoterapia, esse tratamento incrível, sabe o que eu tô falando. Então, assim, é sensacional. A mudança, realmente, ela vem mesmo e ela acontece. E o Fábio, assim, ele tem todo o cuidado. Nossa, Sal, muito paciente. Assim, realmente, não é porque você está na minha frente, não é à toa que eu indico pessoas para você, né? Indiquei, a pessoa tá indo com você, tudo. Então, assim, realmente procure, vale muito a pena estar conhecendo, né, esse método aí. Esse método não é tão novo, né, Fábio? Ele já existe há algum tempo, não existe? A hipnoterapia? A hipnoterapia, ela aqui no Brasil, é mais recente, né? Ela não está tanto tempo assim. Vamos contar aí no máximo 8, 10 anos que existe um processo da maneira como existe hoje. Hipnose já é muito antiga, mas o processo que nós usamos aqui, ele é muito recente aqui no Brasil. Fora daqui já existia, viu? E o pessoal hoje em dia está investindo bastante, né? Eu vejo que você sempre faz as lives, posta pessoas bem famosas aí, né? Que faz quimioterapia. É muito interessante que a gente nunca imagina que tal fulano fez isso, né? Então, exato. Assim, fica aqui minha gratidão, né? Meu muito obrigado mesmo por tudo que você fez por mim, por ter me ajudado nessa transformação toda, né? Então, assim, o que eu falo para vocês, conheça mesmo, vá, porque vale muito a pena. Não deixe, não fique apegado nesse quanto vale, qual que é o valor disso. A saúde nossa mental não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague nossa paz, nossa saúde mental, não tem dinheiro que pague nada disso. Porque se a gente tá bem com a gente mesmo, o restante a gente corre atrás e a gente só voa. Vai longe e mais longe. É o que tá acontecendo comigo. As coisas comigo tá fluindo de tal forma, assim, incrível, né? Assim, eu tô super mega feliz comigo mesmo, eu tô feliz. Vejo que as pessoas da minha volta também estão, assim, contente em questão do meu resultado também. Então, é isso aí. É só agradecer mesmo, procurar estar evoluindo cada dia mais e procurar ajuda. Sentir o que tá precisando, procura ajuda, não é vergonhoso para ninguém, né, Fábio? De modo algum. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. A coisa mudou aqui dentro, o mundo muda. O mundo muda aqui fora. Então, o negócio é cuidar aqui da cabecinha, das coisas que estão aqui dentro, que o mundo vira outro mundo, né? Isso é muito bom. A gente começa a enxergar as coisas de outra forma. De outra forma, é isso. É isso aí. Gente, obrigada. Boa noite para vocês. Um ótimo restinho de feriado. Para quem tá curtindo o carnaval, um ótimo carnaval, né? E para quem vai trabalhar, uma ótima semana aí. Que Deus abençoe todo mundo. Obrigada, show. Fábio. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Eu vou continuar com eles aqui, viu? Você, se quiser continuar com a live, se alguém tiver alguma pergunta, eu vou responder aqui ao vivo. E também, né, a Suelen que vai sair aqui, talvez alguém te procure para perguntar alguma coisa. Tudo bem se alguém te procurar? Então, aí. Não tem problema nenhum, gente. Pode chamar eu aí no inbox, indico, passo o telefone do Fábio aí, que ele vai estar esclarecendo também para vocês qualquer dúvida. Perfeito. Tá bom? Pode me procurar. Obrigada, viu, Fábio? Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.